Bom, gente, para fechar a edição de hoje, eu vou cumprimentar aqui, finalmente, do outro lado da tela, a gente já está tentando esse papo há bastante tempo com ela, deputada estadual pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, a Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, está fechado o microfone. Abri agora. Bom dia, Anderson, bom dia, Faixa. Um prazer estar aqui de novo. Agradeço muito o convite, embora a agenda foi um pouco conturbada, como você falou, mas estamos aqui. Sempre um prazer e uma honra debater com vocês. Prazer nosso, viu, Dani, te receber aqui novamente no Faixa Livre. Agradeço muito se a gente conseguiu esse espacinho aqui na tua agenda para tratar contigo de temas importantíssimos, em especial esse que a gente já queria tratar há algum tempo, envolvendo esse massacre em uma operação policial aqui no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, massacre esse que aconteceu no último dia 28 de setembro, liderado pelas polícias do governador Cláudio Castro. Foram 121 mortes, dezenas de pessoas feridas, nessa que foi a maior chacina da história do país, produzida em um único evento pela polícia. Você, Dani, preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. Tem acompanhado, obviamente, muito de perto esse caso. Você, inclusive, já esteve até em Brasília para uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que atualmente é o relator dessa ADPF das favelas, que a gente já trata há bastante tempo. Na verdade, o relator era o Luiz Edson Fachin, que passou a presidência da corte, e o caso ficou, por enquanto, de maneira provisória nas mãos do Alexandre de Moraes. O governador Cláudio Castro, ele defendeu a operação que fez aqui nos complexos do Alemão e da Penha, chamou os mortos de narcoterroristas, 117 mortos, além dos 4 policiais, avisou que há mais 10 operações como essas agendadas até o fim do mandato dele no ano que vem, enfim. Aliás, o governador enviou essa semana esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes a respeito desse episódio lá no Alemão e na Penha. Dani, para começar, como é que a Comissão de Direitos Humanos da Alerj avaliou essa operação que resultou em 121 mortes nos complexos do Alemão e da Penha? Enfim, fala um pouquinho a respeito de como é que vocês têm tratado desse caso aí na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Primeiro, é uma barbárie anunciada, eu acho que destoa de qualquer curva histórica que a gente tenha desse debate de segurança pública, né? Demonstrando para nós a preocupação que o momento traz, porque, de fato, se você tem um Rio de Janeiro com um histórico de GLOs, né? Ou seja, leis de garantia da ordem, de ocupações federais, de grandes intervenções e grandes operações, tudo o que ocorreu na Penha e no Alemão nas últimas semanas está muito acima de tudo que a gente já debateu sobre o tema. Então, isso é muito chocante, viola direitos humanos de uma forma que o mundo inteiro se chocou com o que ocorreu aqui no Brasil. Algo, né, que nem mesmo as estruturas de Estado, não apenas a nossa Comissão de Direitos Humanos, que valoriza e defende a vida de todos e todas em qualquer circunstância. Não apenas para nós, a perda, né, de 121 civis no nosso Estado é temerário, mas até mesmo para as estruturas estatais. O IML não tinha a menor condição de lidar com a operação policial, não tinha geladeira suficiente, não tinha insumos suficiente. Até hoje, né, há uma deficiência cíclica ali da polícia técnico-científica. Então, faltou, inclusive, peritos para garantir, né, os laudos, as autópsias, necrópsias, e o mais difícil, que foi uma grande batalha da nossa comissão desde o primeiro dia, desde da noite ali que a madrugada, que a operação demorou a se encerrar, até hoje ainda é uma grande luta para que a gente consiga a perícia, e a perícia que não ocorreu no local, né? Inclusive com algumas falas do governador dizendo que indiciaria, né, que investigaria aqueles moradores que mexeram nos corpos na mata. Tudo isso uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça para encobrir o óbvio, né? A polícia entra, mata, o Estado faz essa grande operação midiática, mas não tem nenhuma condição de fazer com que essa grande barbárie realmente resulte em algo de combate ao crime. Ou seja, o Estado, ele mesmo, literalmente queima e destrói as provas e investigações que poderiam
seguir em curso. Então, é muito difícil, Anderson, tem sido muito difícil ainda. A gente ainda nem conseguiu terminar o atendimento de todas as famílias, mas a nossa comissão continua trabalhando no caso. E fomos a Brasília, estamos tentando que não aconteça, embora hoje esteja tendo uma operação no Rio de Janeiro, mas a gente tem trabalhado o máximo possível para que a fala do governador não seja possível, né? Virão pelo menos mais 10 operações dessas aí. É isso, é isso. Dani, o teu áudio ficou um pouquinho prejudicado. Eu acho que o seu movimento de corpo acabou cobrindo o microfone, agora no finalzinho ficou um pouco prejudicado. Mas eu queria avançar aqui no nosso papo. É evidente que há muitas dificuldades em torno desse episódio. Vocês da Comissão de Direitos Humanos têm, acima de tudo, de oferecer atendimento a essas famílias que foram barbarizadas a partir da ação das polícias aqui no Rio de Janeiro, enfim. Eu queria falar um pouco sobre as investigações propriamente ditas. Como é que andam essas investigações? Está a cargo de quem? A Polícia Federal tem participado ativamente dessa investigação? Falou-se muito da importância da PF entrar nessa investigação. Vocês têm observado algum tipo de problema nas investigações relativas a essa chacina no Alemão e na Penha? Vocês da Comissão de Direitos Humanos e também na Alerj, Dani? Do ponto de vista estadual, são inúmeros problemas, Anderson. Como eu já comecei relatando a própria questão da perícia e a garantia, né, das investigações nos corpos e na cena do crime. Mas você também tem uma série de problemas, por exemplo, na cadeia de custódia de armas, né? A arma dos policiais também não foram periciadas. Você começa a ter relatos, desde da cúpula da segurança pública até a própria depoimento dos policiais, você começa a ter inconstância das informações ali colocadas. A grande maioria das câmeras, né, a grande operação que foi produzida por um ano, né, gestada por um ano, ela teve as câmeras corporais, a grande maioria delas com defeito. Então, a investigação no âmbito estadual, ela ocorre, mas, ao meu ver, assim, sendo absolutamente sincera, de uma forma quase que protocolar, né, ao meu ver. Então, o governador mesmo já deu várias declarações que todos são envolvidos, todos são criminosos, a operação foi exitosa e é o que tem para ser dito. Assim. Então, há investigações, mas as investigações já buscam responsabilizar as vítimas do massacre direto. Então, a culpa é dos 121 mortos, dos 80 apenados, mesmo que, por exemplo, quando você pega no caso dos apenados, né, pessoas que são trabalhadores, sem nenhum histórico de envolvimento com o crime organizado, que inclusive tiveram seu material de trabalho danificado durante a operação. Então, vários entregadores, vários motoristas de aplicativo tiveram seus veículos completamente baleados. Né? Então, todos esses elementos estão sendo praticamente en passant quando a gente fala de investigação estadual. Mas há, né, o cumprimento da DPF 635, porque vale destacar aqui, né, vale explicar para quem nos escuta, que o julgamento da DPF, um julgamento de ação de descumprimento de preceito federal, ele não se encerra. Então, a DPF não acabou. Ela tem uma decisão, ela tem um acórdão que deve ser seguido por ambas as partes. Então, a gente vai ao STF, busca o diálogo com a nova relatoria da DPF, que é o ministro Alexandre de Moraes, na perspectiva de mostrar para ele o quanto houve o descumprimento dessa DPF. E aí, a partir disso, né, você começa a ter o funcionamento de algumas instituições federais, como a Polícia Federal, você tem a volta do Ministério Público Federal e a possibilidade da Defensoria Pública da União atuarem no caso também, né? Porque até isso, até a atuação do MPF e da DPU, o governador procurou caçar. Então, isso hoje, né, a investigação, por assim dizer, está sendo vista de cima pelas instituições federais. Só um momento, Anderson. Acho que o barulho é a janela aqui, me desculpa. Não está atrapalhando, não está atrapalhando propriamente. Não está atrapalhando propriamente, não. Fica à vontade. Vocês me avisam que eu fecho a janela aqui. Nenhum problema, está tudo certo. Mas, desculpa, Anderson, só concluindo aqui. Então, as instituições federais, elas têm acompanhado o que tem sido feito de investigação aqui
no Estado. E, para nós, a pressão que tem que ser feita, né? Porque a resposta está lá no Congresso. A gente sabe qual é a resposta da movimentação da turminha dos direitos humanos no Rio de Janeiro e a busca, né, por justiça e investigações contundentes no caso do massacre da Penha. Ontem estava se votando a tal da PEC da bandidagem e com várias derrotas, mas é preciso que se diga. A gente consegue ali tirar, né, ou reduzir o que era um caos completo, que era simplesmente a Polícia Federal não poder, a nossa Polícia Federal, a polícia que deveria investigar e combater o crime nacionalmente, começa a ter, segundo o Congresso, deveria ter aspas para fazer esse tipo de investigação. Por exemplo, o aceite do chefe do Executivo Estadual. Isso seria inadmissível, porque em várias situações, inclusive como essa do massacre da Penha, da qual o governador é um grande ativista do massacre, a gente não teria investigação. Pergunta a você, Anderson, se você acha que Cláudio liberaria agora a PF investigar o massacre de 121 mortos e mais de 80 presos na Penha e no Alemão? Definitivamente não. A resposta está muito clara. Esse PL antifacção que foi votado lá na Câmara e aprovado na Casa Legislativa, para lá de polêmico, muita gente apelidou aí de PEC também, de uma segunda fase da PEC da blindagem, enfim. O Dani, em relação ainda a esse episódio que a gente teve aqui no Rio de Janeiro e as investigações, as imagens das câmeras corporais dos policiais, elas já foram entregues à investigação? Como é que anda isso? Parece que muitos dos policiais não utilizavam ou não estavam com a câmera fazendo a gravação, enfim, como é que anda essa questão? O governo do Estado já entregou as imagens para os investigadores? O que se tem, sim, né? Mas você tem mais imagens de drone do que das próprias câmeras corporais, né? O que demonstra um pouco o quanto que essa operação tinha esse caráter midiático, né? As cenas que vão à mídia no domingo pós-operação demonstram muito quanto essa narrativa de combate ostensivo ao crime organizado, ela já estava montada, né? Então, hoje essas imagens, as que tem, né, elas já foram entregues, elas já são alvo da investigação, mas elas são bem menos do que deveria ser. Por exemplo, não tem imagens da Misericórdia, né, que é a parte da mata de cima ali da Penha Alemão, que foi onde aconteceu a grande maioria das mortes, né? Inclusive com o decapitamento de uma pessoa, e há imagens, inclusive, de policiais do BOPE com facão, que teria sido o facão que teria decapitado, melhor dizendo, porque houve decepamentos também, ou seja, houve cortes de dedos e membros, mas houve o decapitamento de um dos jovens. E, Anderson, eu sei que vocês que são aqui desse programa ávidos defensores dos direitos humanos vão entender um pouco também, né? O jovem decapitado, ele era um jovem de cabelos coloridos, de cabelos vermelhos, que tem sido alvo, né? A gente sabe que a juventude da periferia sempre pintou o cabelo de várias cores. Quando é o prefeito de Recife, o Nevou vira até aprovação de gestão. Mas quando são os nossos jovens da favela que querem demonstrar uma estética, essa estética é agressiva para as forças de segurança pública. Agora eu pergunto por que esse ódio, por que um jovem, uma mãe tem que reconhecer o corpo do seu filho no IML, isso por si só já é um desastre e não deveria acontecer. E ao abrir a gaveta, a cabeça do filho rola para o chão. Então é isso que tem acontecido ao longo desse processo de operação, e é isso que o Cláudio Castro tem defendido, que jovens da periferia têm que ser tratados com cólera a partir do momento que eles destoam do que o sistema espera deles. Pintou o cabelo de rosa, pintou o cabelo de vermelho, merece ser violentado, merece morrer de forma ainda mais bruta. É um negócio inacreditável, viu, Dani? Não dá para compreender como é que se dá uma situação dessa. Dani, eu queria entrar aqui num outro ponto polêmico envolvendo esse episódio, que é a atuação, o trabalho do Ministério Público, nesse caso. A gente tem falado muito a respeito disso, enfim. Como é que vocês da LERJ avaliam a atuação do MP na investigação, enfim, na situação envolvendo essa chacina no Rio de Janeiro? Há algum tipo de questionamento ao trabalho já feito até aqui pelo Ministério Público nesse episódio?
Para contextualizar, Anderson, para os nossos espectadores aqui, o Ministério Público ele é responsável pelo controle externo da atividade policial, ou seja, quem fiscaliza, quem fica de olho se a polícia tem feito um trabalho que respeita as normas constitucionais e o regramento de protocolos da segurança do nosso Estado, do nosso país, é o Ministério Público. Então, na própria decisão do acórdão da DPF 635, isso é reforçado, né? Se na nossa Constituição do Estado já não está, quer dizer, já está a informação, ela ainda é referendada ainda mais no bojo da DPF 635. E aí é onde entra o desespero, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro ele sempre teve enormes desafios para, de fato, fazer esse controle externo, mas a gente vem, ano após ano, sofrendo desmontes daquilo que vinha minimamente dando certo. Por exemplo, há alguns anos atrás, pouco mais de 5 anos atrás, você tinha o GAESP. O GAESP era um grupamento especial de promotores apenas para acompanhar, né, fazer esse controle externo da atividade policial. O GAESP foi desmontado. Hoje você tem promotores naturais, né, do caso, e você tem um promotor de segurança pública. Então, o Ministério Público ele sempre, em alguma medida, né, se coloca num papel secundarizado. É importante que se diga que, no primeiro momento, o governador Cláudio Castro diz que o Ministério Público participou antes, durante e depois da operação, e o próprio Ministério Público, em um primeiro momento, ele desmente essa informação, diz que não participou do bojo da produção, né, da investigação para que a operação ocorresse. Então, você tem um papel ali muito dúbio do Ministério Público, que, inclusive, contribuiu ativamente para a tentativa de retirada do Ministério Público Federal também desse controle externo. Então, é um papel muito dúbio, é um papel altamente questionável e, certamente, Anderson, é um papel que não corresponde ao controle externo da atividade policial. Então, hoje, acho que o trabalho, infelizmente, né, o trabalho do Ministério Público para esse controle, para a garantia das investigações, do estruturamento da Polícia Técnico-Científica, a atuação do Ministério Público Estadual está muito aquém do que deveria. Ô, Dani, eu queria falar um pouquinho também sobre a responsabilização em relação a esse caso. Como é que vocês da Comissão de Direitos Humanos têm tratado disso? Como é que a própria Assembleia Legislativa tem falado a respeito dessa possibilidade de responsabilizar o governador Cláudio Castro por essas 121 mortes que a gente teve lá no Alemão e na Penha? E uma outra questão, o governador coloca como uma das soluções para o tema da segurança pública aqui no Rio de Janeiro, ele cria uma tal de Operação Barricada Zero, o objetivo ali de destruir, eliminar aquelas estruturas de barricada que dificultam ou impedem o acesso de policiais às favelas do Rio de Janeiro. Enfim, foi a grande iniciativa anunciada pelo governo do Estado até aqui, depois desse massacre que a gente viu para lidar com o crime organizado. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, como é que vocês, da Comissão de Direitos Humanos, veem essa Operação Barricada Zero e a possibilidade de se responsabilizar o governador Cláudio Castro por esse episódio, essas 121 mortes. Bom, primeira responsabilização do governador, a gente vem buscando e debatendo esse tema não só dentro da Alerj, como pelo Estado, né? A gente protocolou, alguns deputados juntos, né, em uníssono, protocolaram um pedido de impeachment do governador Cláudio Castro. O que seria mais razoável, inclusive, é que ele mesmo tivesse a hombridade de renúncia frente ao massacre que foi feito, né? Mas isso certamente, renúncia dele não ocorrerá. A gente protocola ali o início do impeachment na Alerj e vem fazendo essa pressão para que ele de fato seja aceito. E aí, não apenas pelo massacre da Penha, embora na peça, tecnicamente falando, o nosso pedido é em cima do massacre da Penha, mas aqui em debate, né, público, não apenas por isso, né? A gente ainda está depurando as informações que nos chocam de ontem para hoje, mas que a participação do governo do Estado do Rio de Janeiro nesse acordo bilionário com o Banco Master envolve, inclusive, o governador do Rio de Janeiro. Então, é um governador afundado em escândalos de corrupção, seja esse mais recente do Banco Master, seja o escândalo de corrupção com o dinheiro da venda da SEDAI,
que é alvo de julgamento no TSE, e é importante que se diga, né, não houve a condenação aqui regional ao que se diga, né, por excesso de provas, não é o que consta oficialmente, tecnicamente, na peça, mas na fala, né, dos desembargadores que votam aqui para que a ação vá para a União, basicamente tem prova demais para que a gente julgue como crime eleitoral, talvez tenha sido crime de gestão, leva para cima, assim. Então, ou seja, é um governador completamente descredenciado do seu papel. Então, a gente entra, sim, com esse pedido de impeachment para o governador Cláudio Castro lá na LERJ e vem forçando para que esse tema seja debatido na casa. Desculpa, Anderson, o outro tema que você tocou, além da... A tal da Operação Barricada Zero, como solução para esse problema da segurança pública, um negócio inacreditável. Meu sonho. Se são as barricadas que impedem que o Estado garanta saúde, educação, saneamento básico e renda para o favelado, então que todas as barricadas caiam. Eu sou plenamente a favor. As barricadas elas não são apenas carros queimados, alvenarias com metais prendendo a entrada da favela. As barricadas são a falta de orçamento, falta de estrutura do poder público. Não há Estado, Anderson, não há gestão. Se a gente falava num ciclo de 10 anos atrás de lutas contra um projeto de cidade-mercado, de Estado-mercado, de grandes obras que não mudaria a cidade, hoje a gente não tem nem isso. Hoje é um vazio de Estado, até mesmo na região metropolitana. Eu pergunto para você, Anderson, eu pergunto ao nosso espectador que acompanha, que grande obra, que grande projeto está em curso do governo? Nenhum. Então, usa-se, né, um sentimento que é real do cidadão fluminense. Eu quero dialogar com esse cidadão também. Hoje, o furto, né, a pequenos itens do cidadão é um grande tema da sociedade e a gente sabe o quanto comprar um celular hoje ou comprar uma joia, algo assim, né, onera demais o trabalhador, mas a gente não pode usar essa dor que é real do trabalhador de perder um bem para fazer o que o Cláudio Castro vem fazendo. Por exemplo, Anderson, para fechar aqui, deixo para você também comentar, na mesma semana que foi feito o massacre da Penha, antes que a sexta-feira chegasse, o governador já tinha gastado R$500 mil em propaganda. Agora, diga-me, por que R$500 mil em propaganda nessa semana? Por que as peças na página da Polícia Civil e do secretário de Polícia Civil são extremamente midiáticas? Por que sai uma matéria dizendo que o secretário de Polícia Civil pode ser candidato ao governo em plena semana do massacre da Penha? Então, se isso não é uso político, eleitoreiro, honestamente, Anderson, eu não sei o que é. Dani, a ausência do Estado nessas regiões periféricas, ela só não é absoluta, como você traz aqui para a gente, porque o Estado aparece sempre nessas regiões, nesses espaços, com seu braço armado. A grande questão é essa, não há serviços disponíveis de qualidade para as populações nessas regiões. Só as polícias, as forças de segurança que acessam esses espaços aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. Para a gente fechar aqui, Dani, eu sei que você está com uma agenda atribulada, não posso deixar de repercutir essa situação envolvendo o Banco Master, que surgiu aqui no país no dia de ontem. Enfim, isso pode, evidentemente, resvalar, já vai resvalar no governo do Estado, inevitavelmente. Isso porque o governador Cláudio Castro investiu 2,6 bilhões de reais do Rio Previdência em fundos do grupo do banco comandado pelo Daniel Porcaro, que foi preso ontem pela Polícia Federal. A gente tem tratado dessa questão do Rio Previdência, inclusive com seu colega de partido, o Flávio Serafini, aqui no nosso programa. Enfim, Daniel LERJ já começou a discutir algum tipo de medida para investigar essa movimentação do Cláudio Castro em uma instituição financeira criminosa, 2,6 bilhões de reais do Fundo de Previdência dos servidores do Estado num banco falido. Fala um pouco a respeito disso. O debate já começou entre nós, né? Mas, de fato, hoje seria o primeiro dia legislativo, afinal, essa notícia, de fato, repercute a partir da final da tarde, ontem à noite. Então, as mensagens entre nós, deputados, entre as assessorias, as lideranças partidárias já começaram, mas por hoje, pelo tempo, né? Não passou cerca de 12 horas da informação, a gente ainda não teve nem protocolo da LERJ aberto para trazer alguma informação sobre isso. Então,
a princípio, Anderson, a gente só está debatendo, eu não vou abrir parte dessas estratégias que a gente tem desenhado, mas eu vou reforçar o que eu estava dizendo sobre o quanto que essa quadrilha, e a gente tem que chamar assim, quadrilha, que se instalou no Palácio Guanabara, tem esvaziado o Estado. É polêmica com o banco digital, é venda da principal empresa superavitária do Estado, é venda, né, de grandes imóveis do Estado. Vamos falar aí do PLC 40 também, que está para voltar na pauta da casa na semana que vem. Venda do Maracanã, venda da aldeia Maracanã, venda até mesmo da rodoviária Novo Rio. Então, o que houve? O Estado do Rio de Janeiro está numa feirinha, final da feirinha da Pavuna, colocou tudo ali em cima, o tomate está variado, está na promoção, é isso? Porque é isso que o governador está fazendo, literalmente. Ele está acabando com os bens do Estado. O Rio Previdência, antes dessa polêmica que saiu do Banco Master, a LERJ há 2 semanas estava votando usar dinheiro do Rio Previdência para pagar segurança pública e juros da dívida. Então, o que está acontecendo? Assim, eu acho que fica muito nítido que essa quadrilha não tem nenhum compromisso com o Estado. Cláudio Castro, ele sim é o verdadeiro bandido que está vendendo o Estado, literalmente pegando vendendo a preço de peso de ouro, como é também o caso com o deputado que está preso, ex-deputado TH Joias. Então, assim, o governador pegou esse bandido, aliás, tem que parar de chamar de governador, esse bandido está pegando o nosso Estado, colocando na banquinha e à venda. Ele quer encher o bolso dele antes dessa gestão acabar e está desesperado por um cargo para que ele tenha foro privilegiado. Agora, pensa você, o cidadão que está aí revoltado porque perdeu não, né? Foi furtado, foi roubado, às vezes até mão armada, de um bem que custa, às vezes, um salário inteiro dele, como um celular. O bandido do Cláudio Castro está levando embora o dinheiro do Estado. É isso que está acontecendo. E ele está com medo de ser preso. Então, para quem erra na favela, para quem comete crime na favela, a ponta do fuzil é a vara de execução penal, né? O fuzil do top ali julga, condena e executa, literalmente. Agora, para o governador, todas as velhas, todas as garantias da lei e da ordem, né? Toda a garantia do contraditório e do amplo direito de defesa. Então, isso é inadmissível. O Cláudio Castro chama de bandido o povo, porque o verdadeiro bandido, Anderson, é ele. Essas operações policiais em favelas, elas servem nada mais nada menos como cortinas de fumaça para colocar uma nuvem aí frente a todos os escândalos nos quais o governador está colocado. A grande questão é essa. A gente precisa, eu citei aqui o Banco Master como um banco falido, um banco criminoso e que atua a partir de operações fraudulentas. Esse aqui é o detalhe. A gente vai continuar avaliando, analisando e trazendo aqui as repercussões desse episódio, o investimento de recursos do Rio Previdência nesse Banco Master envolvendo o governador Cláudio Castro. Por hora, quero agradecer muito a sua presença aqui, viu, Dani? Obrigado por você fazer esse papo. A gente vai continuar acompanhando as investigações da Comissão de Direitos Humanos. Sempre que você tiver novidade, pode trazer aqui para a gente, que voltamos a conversar a respeito desse episódio grave que aconteceu no Rio de Janeiro. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Anderson. Obrigado, Faixa. Celeste, se estiver aí nos bastidores, também agradeço. E agradeço você, espectador, que busca informação coerente, consistente e comprometida com a verdade do Estado aqui no nosso programa, e que tenha vida longa essa intervenção de vocês aqui, porque, de fato, ela realmente desvela as informações. Então, muito obrigado, Anderson, muito obrigado a todo mundo aí do Faixa. Obrigado, Dani, pelas palavras. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Dani Monteiro. Dani Monteiro, deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania lá na LERJ.